Oi, alô? Bom dia, Oi, Luísa. Giovana, tudo bom? Tereza, prazer, hein? Muito prazer. Luísa, você depois, pessoalmente, você vai me contar o teu segredo, a tua energia. Porque quando eu vi ontem você na Roda Viva, eu falei, não, eu não posso acreditar que a Luísa vai estar amanhã às 9 da manhã. E você estava presencial lá na Roda Viva, é sempre Ah, presencial, né? foi Eu, presente, ó. Foi muito legal, assim. Foi é, muito... E eu ontem ainda fiz live até às 7h30 da noite com o Tribunal de Justiça do... É o web, né? Webinar. meu Deus, olha, E você, hoje eu tenho uma coisa atrás da outra, até às 7 da noite, depois eu tenho um jantar. meu Deus, hoje isso? É, não, é todo dia. Agora faz 6 meses, Tereza, que eu não paro. Mas eu me propus a fazer isso. Quando eu vi, você não pode reclamar daquilo que você determina fazer. Quando eu vi da epidemia, que eu fiquei muito assustada, porque é um negócio muito sério, né, gente? Muito Você sério. analisar o que a gente viveu, olha que eu estou acostumada. Eu pedi É. muito às minhas forças que me dessem um caminho para me ajudar, né? E aí veio muito claro para mim fazer esse papel de líder cidadão, principalmente com a pequena e média empresa. E aí eu me Ah, dediquei muito, ainda brinquei com o meu assessor, assim, que tem 25 anos comigo. Se ninguém me procurar, eu vou te procurar. Eu vou procurar para ajudar a pequena empresa. Entrei muito nas medidas que o governo tomou e resolvi transformá-la numa forma mais didática. Eu já fiz quase 400 lives, 90 entrevistas, e a Roberta tem 500 pedidos. Só que dia 13 eu vou sair, eu vou viajar, porque eu tenho uma filha com 2 netos que mora em Paris, que mudou. É a Ana Luísa do restaurante. Ela ah, foi para lá faz 2 anos, ela foi casada com um francês que mora aqui até, o ah. Ian. E tem uma que casou com um português, então faz 8 meses que eu não vejo meus netos de lá. Nossa, Aí meu Deus. eu não vejo minhas 2 filhas. Então, dia 13 eu estou indo para Lisboa. A minha filha vai me encontrar lá, porque lá na Europa tem 2 semanas de férias, né? Cada 2 meses a escola tira 2 semanas de férias. Exatamente. Então, Ai, que bom, pelo menos que você vai tirar eu vou umas. dar uma parada, porque Uma desde parada. 12 de março que eu não paro nem sábado. Meu Mas foi Deus. um papel que eu fiz mesmo. Mas na Olha, semana que vem o pessoal está doido, porque tinha um mundo de evento. Gente, eu não vou fazer. Isso fora aconselho que eu estou em 10 do Magazine, estou falando só participação. Mas eu acho que o mais importante é você ter saúde e querer fazer, né? Isso eu acho mais... exatamente. Olha, e você, assim, a gente tem sempre a oportunidade de encontrar O alguém vídeo que está aparecendo que, é o de quem? que dá uma referência na vida, né? Eu fiquei 4 meses em Portugal, na casa da minha Não filha. consegue Ah, você tem focar. uma filha que mora lá também? Tenho uma filha que mora no Estoril há Aonde? 2 anos. E ela, inclusive, ela trabalhou também na Teresa Pérez no começo, trabalhou, ficou Pode tirar. Quando você tirar, eu começo a falar. 15 anos conosco, e depois saiu, foi fazer outra coisa. Mas eu realmente, o tempo que eu estava lá, parece que eu não tinha força para fazer live, parece que me deu um apagão. Então, Ah, mas vendo vocês tinham, você aí, Tereza, foi para mim assim, turismo e eventos foi o mais prejudicado de todos. Não muito, tinha alternativa. Olha é, que eu sou mulher de alternativa. Eu trabalhei muito com turismo, eu entrei em muitas lives de turismo, em muitos lugares para ajudar o turismo, que eu acho que foi muito sério. Agora, você deve estar se preparando, eu acho que o turismo no Brasil vai crescer muito, né? O turismo nacional. eu acho que vai crescer, mas o Brasil não tem uma estrutura para crescer muito, porque sempre foi um país mais tímido em desenvolvimento do Mas eu turismo. estou com muito grupo que são de movimentos de turismo. Eu Uhum. acho que vai crescer bastante. Apesar que, a hora que sair a vacina, vocês vão vender de viagem, porque o povo está doido para viajar. Olha, eu espero, Olha,
porque a nossa equipe tem sido fantástica. Quer dizer, sempre tem o lado bom, né? A gente tem sofrido bastante, porque não sabe bem até quando que vai isso. A gente achava que era até agosto, setembro, e agora a coisa está mais longa, principalmente o brasileiro que não ainda está isolado da Europa, e infelizmente se fala muito do Brasil nesses jornais internacionais, né? A nossa postura, quer dizer, nós não temos, sem falar mal de ninguém, porque ontem me apertaram, você viu que eu não sei se você assistiu, Eu sei. eu acabei não deixando sem responder, mas eu não gosto de ficar. Mas, assim, eu acho que nós não tivemos unidade, né, Tereza, de dizer isso, vamos Não. seguir isso, cada um falava uma coisa, não estou falando quem está certo, quem está errado, e nesse momento, na sua empresa, na nossa, se não unir, nós não saímos desse. Eu É tenho verdade. certeza que vocês se uniram na dor. Nós Isso nos mesmo. unimos muito, a nossa equipe tem sido excelente, fantástica. O meu filho Tomás, que é o CEO da companhia, ele tem feito um trabalho maravilhoso com a equipe, e o tempo todo, sabe, com a esperança, com inovação, e ele se preparou muito também nessa parte de tecnologia, então as coisas estão fluindo, a gente está se preparando bastante para quando a coisa retornar, e como diz você, eu acho que quando retornar, eu acho que vai retornar aos poucos, não vai ter um boom assim. Não, eu acho que a hora que o segundo semestre do ano que vem, se a vacina for legal, vai estourar. Sabe? Se a gente... É o que todos nós esperamos. Desculpa interromper vocês aqui, só para agradecer a presença de todo mundo que já está conectado, nos assistindo. Bom dia. Bom Já dia. Tem um monte de gente aí ao vivo assistindo a gente, então eu queria agradecer a presença. A gente está vendo aí de... Vocês vão para o YouTube também, é isso? Estamos no YouTube. Já está no YouTube. YouTube. Desculpa aí, gente, quem está no YouTube aí, que normalmente entra antes para depois ir para o YouTube. Bom dia para todos. Ficamos batendo papo de comadre aqui. Exatamente, tão gostoso. É isso que é gostoso. A ideia é que seja um bate-papo mesmo hoje. O tema, ele é um tema importante, difícil para a gente, que são os desafios, né, desse momento tão sem precedentes pelo qual todos estamos passando. E a gente tem aí com a gente hoje assistindo, temos colegas da Tereza Pérez, colegas do mercado de turismo, as agências de turismo parceiras da Tereza Pérez há tantos anos, fornecedores e parceiros nacionais e internacionais que estão aí com a gente nos assistindo, clientes que se conectaram aí para ver essa conversa tão gostosa hoje, e agradecer de novo, Luísa, por ter tão gentilmente aceito o nosso convite para participar desse bate-papo, onde a gente fala aí com duas mulheres que são ícones, né, nos seus negócios, inspiradoras e exemplos de empreendedorismo no Brasil. Obrigada mais uma vez, Luísa. Como a gente estava falando, a sua rotina aí é bem apertada. Todos assistimos você ontem até tarde da noite, você já está aqui cedinho com a gente hoje. Então, Silvana, prazer, eu sempre admirei vocês. Sei que a Tereza começou com 36 anos, que tem muita esperança para todo mundo. E quero também dizer que o Guilherme, que é o menino que eu conheço, Gustavo, ele lutou muito para mim estar aqui com vocês. A Roberta ficou em cima da Roberta, aí, porque ela está com 500 pedidos. O Gustavo Garcia, que viabilizou a nossa conversa aqui hoje, a Scarlett Lima também, que conversou tanto com a Roberta, eles estão aí nos assistindo, mandaram as perguntas. Eu sou fã de vocês, vocês conseguiram fazer um trabalho maravilhoso numa área tão bonita e descobrindo lugares inéditos e cada vez melhorando a qualidade. Então, assim, parabéns. Eu fico assim, eu gosto muito de... Eu acho que o Brasil, a gente divulga muito pouco os gestores maravilhosos que nós temos aqui. Eu tenho muito obrigada. Muito com a pequena, média também, empresa, já desde 80. Eu fico impressionada. Ontem eu ainda falei isso na Roda Viva. Nós temos um débito para com o Brasil, porque nós temos lugares lindos, nós temos um clima maravilhoso e temos brasileiros espetaculares para esse momento, né? Para esse momento tão difícil, a gente está muito adequada para isso. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí por... Obrigada, Luísa. Se Deus quiser, a gente ainda vai fazer muita viagem legal. Eu quero ir para a Índia, viu, Tereza, que eu não conheço ainda. Ai, meu Deus, vamos juntas. Vamos juntas, então. Eu quero fazer uma viagem na Índia, se Deus quiser. Se Deus quiser, logo mais estaremos todos planejando viagens novamente. Aí eu vou Tereza,
Tereza, você não quer contar um pouquinho para todos a sua história como empreendedora, como começou a Tereza Pérez, até contar um pouquinho para a Luísa? Olha, Luísa, eu sou uma formiguinha perto de você, mas temos muito em Nada disso, comum. Tereza. A primeira coisa, o que você conseguiu em viagem é o que eu consegui no varejo. Então, não tem nada disso. Você é um nome, uma referência, e quem passa por você arruma emprego em qualquer lugar. Eu sei disso também, viu? Trabalhei na Tereza Pérez, então, assim, não se preocupe. Mas você sabe que eu acho que o que a gente tem em comum é a força, a perseverança, a vontade de crescer, a vontade de dar certo. Então, eu acho que esses sentimentos é que nos levam sempre a conseguir fazer um negócio. É o que a gente diz hoje as empreendedoras, né? São sentimentos em comum. Então, na realidade, a minha vida de turismo, eu acho que começou ainda na minha adolescência, porque a minha família gostava muito de viajar, meu pai era um homem muito culto e ele assinava aquela Geographic, como é que chama? National Geographic, que é aquela revista que ele, desde 20 anos de idade, ele colecionava, assinava, porque eram enciclopédias, o meio de você aprender as coisas. E, na realidade, a enciclopédia era estática, e a única coisa que era atualizada eram as matérias da National Geographic. Então, fizemos muitas viagens que ele se baseava nas matérias da revista. Então, eu, com a minha avó, enfim, até 20 anos de idade, dos 13 anos aos 20, eu viajei muito, fui para lugares inéditos, para o Egito, para o Líbano, e eu não tenho nada de história de libanesa, né? Mas fomos para a Grécia, para a Europa várias vezes, enfim. Então, depois eu me casei com 20 anos. Eu li mesmo, novinha inteira. Apesar que naquela época eu casei com 23,5. A gente casa mais cedo mesmo. Casava muito cedo. E eu, como você, frequentei muito, até 8 anos de idade, eu morei na fazenda em Ribeirão Preto, no município de Pontal. Então, meu pai tinha uma fazenda que ficava exatamente ali no Rio Pardo. Então, eu frequentei a vida inteira Ribeirão Preto, tenho uma filha que se casou e mora lá. Então, foi o meu ambiente, né, de vida, de adolescente. E depois me casei cedo, e quando eu tinha 36 anos, surgiu uma oportunidade, porque eu conheci uma pessoa numa aula de inglês, e que a gente discutia a viagem, e ela dizia, nossa, você é tão entusiasmada, meu marido tem uma agência, por que você não trabalha? E a primeira coisa que me veio é pensar no meu marido, aquele machista, né, filho de espanhol e a mãe italiana. Eu falei, quando eu falar para o meu marido que eu quero viajar, que eu quero trabalhar, ele vai me matar, eu não podia nem almoçar fora, sabe? Era aquela, né, housewife mesmo, né, dona de casa, mãe de família, 4 filhos. E, no final, a minha vida foi aos poucos mudando, porque eu aceitei, fui conversar com o marido dela, comecei a ser freelancer, que chamava na época, fazer as vendas de Disney lá em Ribeirão Preto, fazia grupos grandes, em São Paulo, porque eu morava em São Paulo, enfim. E, com isso, eu comecei a perceber que o turismo que eu imaginava na minha vida seria alguma coisa mais personalizada, que a gente pudesse conhecer melhor a vontade do cliente naquele momento, pudesse fazer alguma coisa para ele específica, explicar para ele ter um relacionamento mais próximo, explicar o que era uma viagem, o que é. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero ir para a Índia para ficar nesses hotéis Oberoi. Então, a gente falava, a Índia não é só um hotel, é toda uma história tão forte de religião, de coisas bonitas, de coisas tristes, impérios mogais e etc. Então, era muito diferente o que eu gostaria de propor. E resolvi, humildemente, abrir uma agência de viagem, eu, meu filho Tomás e uma secretária.
tão pequenininha, a gente era assim, minúscula. E eu nunca, Luísa, tive a pretensão de ser famosa, de ser grande, de ser nada. Eu queria apenas poder mostrar para os meus amigos clientes que existia uma forma diferente de viajar e que eles tinham que ser orientados. E eu abria aqueles mapas, que parecia mapa de Pedro Álvares Cabral, marítima, fechava e abria, mapa da Itália, da França, depois da África. Eu ia buscar informações na África, não sabia, não tinha internet, não tinha nada, né? Anos 90, muita inflação, mas em nenhum momento eu me intimidei, ou eu aparecia nessas feiras e eu dizia, I'm from Brazil. O Brasil não era nada, eles não puxavam nenhuma cadeira para nós. O que era os americanos, I'm from New York, era tudo. E a brasileira ficava de pé, mas eu nunca me senti humilhada por isso. Eu achava que era uma busca e que eu haveria de ter sucesso com essa busca de entender o negócio da África, o negócio da África. A realidade, quando a gente é ganhadora, que a gente tem cabeça de solução, isso passa a ser um desafio para a gente vencer. Exatamente. Foi um desafio. Eu acho que esses desafios, eu acho que dão uma energia para a gente, que você... Eu vejo você se recuar, você é aí que você quer ir mesmo. Apesar de que... De ganhadora. Eu sempre, assim, nos meus treinamentos e tudo na empresa, com equipe pequena, média, grande, eu sempre dizia que a coisa mais importante numa pessoa que começa um negócio é a modéstia, é ser humilde, porque eu acho que humildade não representa você ser submissa. Humildade não é submissão, é um estado de espírito de você ser qualquer coisa. Levava grupo de jovens, acordava cedo, fazia qualquer coisa. Então, eu acho que a forma de você determinar que você quer entrar num negócio, crescer, entender, você tem que fazer tudo, porque uma vez que você entenda o mecanismo daquilo que você faz, fica muito mais fácil, você consegue prosperar. Bom, já falei muito, o pessoal aqui já está dizendo... Senão, a gente vai longe, Luísa. Tereza, você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho filho... Olha, com 20 anos eu tive o primeiro, porque eu casei 10 dias depois que eu fiz 20 anos, e naquela época contava os 9 meses, né? Você casava, tinha que dar 9 meses, senão não dava certo. Então, eu tive meu primeiro filho com 20, o segundo com 21, que é o Tomás, que trabalha comigo. Depois, dois meninos e depois 2 meninas. As meninas eu tive 6 anos depois, o mesmo marido, mesmo tudo, mas 6 anos depois. Então, eu tenho uma família muito bonita, adoro minha família, tenho 7 netos. Eu tenho 6, está ganhando de mim. Você tem 6. Então, eu acho que a gente consegue fazer tudo, né? Botei todos os meus filhos para trabalhar, meus filhos sempre foram muito trabalhadores, o Tomás aqui, a Carolina começou conosco, depois teve sucesso em outros ramos do turismo, com feiras internacionais, e o mais velho trabalha na parte financeira, e a menor, que mora em Ribeirão Preto, toca uma fazenda. Um dia eu vou mandar para você um Instagram dela, faz um trabalho maravilhoso de bem-estar animal, para ver se consegue proteger aquela pecuária, porque é uma grosseria, né? Como que é o Instagram dela? Como? Como é o Instagram dela? É Carmen, acho que é Carmen M. Pérez. Olha que vergonha. Você sabe que eu vejo pouco o Instagram. Eu vejo dela, da minha nora também, que é decoradora, casada com o Tomás. Eu vejo assim um pouquinho da família. Mas é muito... Já sou super ligada também nas redes. Não sei como... Eu fico assim, impressionada com o tempo. Eu não consigo administrar meu tempo. Eu preciso fazer um curso de tempo.
Porque... Luísa, conta você também um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória. Você já deve ter contado tantas vezes, mas temos muitas pessoas aqui do mercado de turismo que estão loucas para fazer esse paralelo aí com a história também da Teresa Pérez. Bom, gente, primeiro, assim, eu acho que o perfil, principalmente de mulheres, né, da nossa faixa etária que realmente vencem, são muito parecidas, né, Silvana? Eu nasci no interior, diferente da Teresa. Eu não nasci, quer dizer, eu já nasci num berço melhor, mas a minha família é de uma família muito simples, então não teve essa oportunidade que a Teresa teve sobre aproveitar de viajar, de fazer outras coisas, mas teve a oportunidade de procurar o que a vida lhe deu, que eu sou de uma família empreendedora até na raça, né? Eu tive sorte de, assim, os outros me falam muito, mas eu também nasci. Enquanto a Teresa teve uma família que viajava, que ela soube aproveitar tudo isso, eu sou de uma família empreendedora, então, de mulheres empreendedoras. Só para você entender, Teresa, meu marido faleceu faz uns 10 anos, eu ia fazer 46 anos de casada agora. Eu nunca tive uma peça de enxoval quando eu era solteira, Silvana, você não sabe o que é isso para a nossa idade. As mães faziam enxoval desde o dia que a gente nascesse. Então, era assim, pano de prata, era não sei o quê. E quando eu casei, eu não tinha, porque eu vi a cabeça das mulheres da minha vida, como assim, muita coisa que eu tenho, eu também recebi, como a Teresa, eu recebi em outras áreas. Eu, com 12 anos, a minha tia não teve filho e eu sou filha única. Eram 4 irmãs, assim, muito ligadas uma com a outra, e cada um tinha um filho só, uma não tinha nenhum. Então, os dois foram igual meus irmãos. E com 12 anos, e o que eu mais acho que me ajudou, e eu estou entendendo agora, eu falei isso até na Roda Viva ontem, foi que eu fui criada com cabeça de solução. Dificilmente, Silvana, a não ser doença, você me pega não transformando um problema em solução. Não que eu faça sozinha, mas eu somo os QIs, eu faço muita pergunta para as pessoas. Então, assim, o outro me acha muito inteligente, gente, eu não sou. Eu sei somar QIs. É impressionante. Eu entro num lugar assim, eu já faço perguntas, eu já li um pouco de vocês antes de eu entrar, porque eu leio 15 minutos antes, né, gente? Porque agora mesmo, 10h30, eu tenho... Depois eu ainda... Quer dizer, então, assim, eu leio, mas eu sou muito curiosa, eu já sabia tudo que a Teresa fez, eu sou uma curiosa da vida, assim, né? Eu tenho uma capacidade muito interessante que eu prego que é o perfil desse novo profissional, que é a capacidade fuçativa. Mas não é não fuçar na vida dos outros, não. É de você estar por dentro de tudo que acontece. Com 12 anos eu gostava de dar presente, a minha mãe falou, olha, você gosta de dar? Gosta. Tinha uma loja pequena, né, que a minha tia fundou bem para gerar emprego para a família, eles vieram de uma família muito simples, e eu fui trabalhar, e foi muito importante. Só em dezembro, viu, gente? Senão parece menor aprendiz, menor que está. E aí eu ganhei tanto, e eu mostrei a minha capacidade de relacionar com as pessoas, de vender, porque eu acho que a venda te ensina uma coisa muito interessante, o pessoal aí aliás, o turismo precisa cada dia mais assumir o papel de vendedora, viu, Tereza? Uma vez eu fui num evento só de dono de agência de viagem, eu perguntei assim, quem que é vendedor aqui? Ninguém levantou a mão, eu falei, então vocês fecham a agência, porque a venda é que mobiliza tudo. Então, assim, em 2005 eu fui para a Página Amarela e falei que eu era vendedora, porque se você não vender, a venda é o combustível de uma empresa. Então, na nossa empresa, quando tem crise, todo mundo, de secretário, diretor, tem que vender. Porque, então, assim, e aí, naquele momento, eu aprendi uma coisa muito legal com venda. Eu tratava com pessoas muito simples, o nosso público é um público, agora não, mas era um público muito simples, do interior, e eu aprendi o que era empatia, né? Aprendi, não, eu tive que desenvolver empatia, que é você trocar de papel com o outro no mundo do outro. Então, quando eu sento aqui, eu estou parecendo que eu sou dona de agência de viagem, eu trabalho em agência de viagem. Quando eu sento aqui, eu troco de papel com vocês como fosse realmente vocês. E ontem eu troquei como fosse um público que estava lá esperando as perguntas mais sérias do mundo para ver o que eu fazia. Mas, assim, então, quando eu estou eu já entrei em tudo, estudante, tudo que vocês pensar. Saara, que é lá no Rio de Janeiro, eu entrei nessas pandemias e tudo. Então, empatia é isso, gente. É você trocar de papel. Isso eu acho que eu desenvolvi muito cedo, porque eu tinha que vender, e quando você vende, um cliente chega...
como de viagem, né, Tereza? Muitas vezes ele nem sabe que jeito que ele quer, como ele quer, ele escutou que tem um hotel bonito, aquilo que ela falou, mas muitas vezes ela tem que perceber o que realmente ele quer, e para isso ela precisa trocar de papel dele. Eu fui crescendo, estudando em Franca mesmo, e fui assumindo posições. A minha família é muito empreendedora, meus tios, mas pouco gestores, né? E eu acho que eu peguei um pouco de empreendedorismo e fui desenvolvendo o meu lado gestor, que é muito caótico. O meu lado eu vou fazendo, depois, se não dá certo, eu mudo. Eu não sou muito de estar com projeto na gaveta, não. É uma forma de gestão hoje que chama caótica. Eu crio caos, todo mundo fala, ela vai se perder nesse caos, de repente eu me organizo, porque eu dou chance para todo mundo ajudar, ser protagonista do clube. Eu acho que isso é muito importante. A empresa Um exemplo de protagonismo aqui também temos a Vivian. Vivi, conta um pouquinho da sua história aqui na Tereza Pérez. Oi, Luísa. Claro. Um pouquinho para terminar essa fase. Fui crescendo, e uma das coisas mais importantes que eu acho é a gente não perder a alma da empresa. Essa foi minha luta, Vivian. Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Vivian, eu sou gerente da Tereza Pérez Tours e eu gostaria de trazer um tema que até vocês já falaram, que é o empreendedorismo feminino. O setor do turismo, ele é muito formado por mulheres, a força de trabalho 60% é de mulheres, então você vai ser muito bem-vinda no nosso mercado sempre que quiser. Na Tereza Pérez, a gente também tem muitas mulheres em todos os níveis, na liderança também. A gente já foi 90% feminino, agora a gente já está um pouco mais equilibrado, somos 60%. Eu comecei na empresa há 11 anos, entrei como analista, fui tendo várias oportunidades, várias áreas, trabalhei em vários cargos também, e hoje eu já estou como gerente, cuido do mercado de Brasília, do Norte, do Nordeste, que a gente tem bastante isso na Tereza Pérez, a gente quer levar viagem para o Brasil todo. E eu sei que o empoderamento feminino, a inclusão social, a diversidade são muito importantes para você, Luísa. Então eu queria saber se você pudesse contar para a gente um pouquinho de que forma que você acredita que essas iniciativas que vocês têm impactam ou vão impactar no dia a dia da sua empresa. Não só agora na pandemia, mas sempre impactaram e no futuro também. Eu acho que você tem que ser diverso e pensar em todo mundo por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que a igualdade precisa fazer parte da sua vida, porque os seus filhos, primeiro, parabéns pela sua carreira, os seus filhos, é muito importante quem está nos assistindo entender que mudou profundamente o perfil para os seus filhos, meus netos, netos da Tereza, procurar emprego atualmente. Quer dizer, descobriram, e a epidemia só acelerou isso, eu já falava isso nas minhas palestras, que você contrata uma pessoa pela qualidade técnica e manda embora pelo comportamento. Pode analisar, até as pessoas que trabalham na sua casa, vai ver, são ótimas faxineiras, são ótimas isso, mas chega um ponto que você fala, não vai dar mais, porque a gente não está conseguindo se entender. Então, assim, e aí descobriram isso, e há muito tempo, Vivian, os testes já estão sendo feitos totalmente primeiro, sem saber de onde você é, que cor que você é, como que você é, que jeito que você é, onde você estudou, pela forma de comportamento. Eu tenho tido com vários headhunts e agora acelerou isso, é impressionante. Tem empresa que faz 10 testes antes. E comportamento, Vivian, não é uma coisa que se dá na escola ou terceiriza para alguém. É atitude. Se você não criar seus filhos entendendo que todo mundo é igual, que o dinheiro não compra tudo, que você tem que dizer muito obrigado às pessoas, eles futuramente não vão ter poder. Eles podem até ter emprego, mas não vão ter poder. Então, assim, primeiro, eu quero dizer que isso é uma postura. Na minha casa, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigado. E na nossa empresa e nas nossas casas da família, nunca fala, estou te pagando, hein, você faça. Porque, assim, eu tinha muita preocupação, nunca falei para o meu filho ser presidente de nada, nunca falei para trabalhar no Magazine, mas meus filhos precisavam tocar na banda. O que é? Estarem presentes, participar, ter um propósito de vida, ajudar. Então, primeiro, a diversidade é isso. Nós somos um país totalmente diverso, onde 60% da pessoa ganha menos do que R$2.000 a família e 27% ganha menos de R$300. Como é que você vai viver fora desse mundo? Bom, agora vamos falar o lado profissional disso. Você só vai fazer produtos, por exemplo, se amanhã a Tereza
montar uma empresa bem com outro nome ou qualquer coisa para lidar com a classe brasileira mais simples. Ela vai ter que ter diversidade, porque senão ela não sabe aonde que você vai, é eles que vão te dar se o seu produto vai estar certo para eles ou não. Então, a diversidade na nossa empresa, que é uma empresa muito diversa, inclusive de público, né? Hoje nós temos público de todo jeito, a diversidade traz para nós o palpar. Se eu não tiver isso, eu não vou ter inovação adequada. Eu posso ter uma inovação que não vai servir para me transformar isso em resultado. Então, a diversidade... você pode ver que um grupo, quando ele é diverso, ele cria muito mais coisas e você acaba sendo mais. Então, hoje é uma questão de sobrevivência, a diversidade. Estou falando no nosso caso. Agora, independente disso, eu sempre trabalhei a diversidade porque eu queria filhos que tocassem na banda, filhos que tivessem um objetivo de vida. Nunca falei para ser o primeiro, nem o primeiro aluno, e nem nunca nós falamos que nós íamos ser o maior do Brasil. Tudo foi trabalho que foi fazendo isso. Nós falamos que a gente queria durar 100 anos, que a gente não queria perder o controle, que a gente queria ser uma família que tivesse o controle, e por isso a gente foi se profissionalizando. Então, eu acho que você ser diverso hoje, num país onde 50% são mulheres, onde 50 e tantos por cento são negros, onde você tem... É um país que mais recebeu negro, onde você tem gente de todo mundo, colônias maravilhosas. Se você não for diverso, você não consegue ter esse produto adequado para aquele público que é seu público no Brasil. Então, apesar que hoje, antigamente, isso não valia nada como EBITDA. Você falava, eu sou uma empresa melhor para estar. Em 2011, a gente entrou na Bolsa, Tereza, e a gente faz roadshow. E eu saía fazendo roadshow com os financeiros todos, e eu falava para o nosso financeiro, Beto, isso aqui não vai dar dinheiro nenhum, mas eu vou falar. Eu sou uma empresa de propósito, eu tenho mais de 10 anos, 15 anos que estou melhores empresas, a gente trata os outros como a gente gostaria, faça o outro que eu gostaria. Falava, todo mundo até escutava, porque eu não sou tão ruim de palavra, e sou a Luísa, né? Assim, mas hoje os investidores começam a pergunta me falando, Luísa, me fala de diversidade, me fala de proposta. A empresa hoje que não tiver isso, ela vai perder muito dinheiro na Bolsa. Eles estão estudando o triplo EBITDA, é como que isso se transforma em dinheiro. Eu fiz muita live com investidores esses 5 meses, eu até assustava, porque a primeira pergunta que ela me fazia era assim, e aí, me conta de propósito. E aí, nossa senhora, em 2011 eu falei só para molar, de repente mudou o mercado. Então, assim, hoje já mudou, Vivian. Não é uma questão, é uma questão de sobrevivência da empresa. Olha, gostei. Que beleza, viu, Luísa? Bonito escutar você falar isso, viu? Porque eu, assim, de uma forma um pouco diferente, eu sempre passei para a Tereza Pérez, né? Aumentando uma pessoa, 2, depois 10, começou com 3, chegamos a ter mais de 300 funcionários, com uma loja em Brasília, outra em Belo Horizonte, mas o mais importante quando entrava uma pessoa não era mostrar geografia, mapa, falar de hotel, falar de nada, era integrá-la nos valores da Tereza Pérez, que era ter respeito, comprometimento, responsabilidade, mas não com o cliente. O meu problema, assim, a minha preocupação é que a pessoa tivesse o entendimento de que o respeito começa com o seu colega que trabalha do lado. Se você não respeita o seu colega, fica aquela fofoquinha, se ele te pergunta alguma coisa, você responde alguma coisa que humilhe ele, que ele não tenha coragem de fazer a segunda pergunta. Então, assim, nós fomos crescendo, formando um grupo que tinha todas as virtudes de integridade que eu achava que eram fundamentais para ter uma equipe de atendimento dentro da empresa. A parte de geografia, de hotelaria, de como atender, como ter a percepção daquilo que o cliente gostaria de fazer, ela vinha por último. Primeiro tinha que passar por uma peneira mais
fino. Só um minutinho. É o que a gente chama isso de comportamento. Então, você sempre priorizou o comportamento para depois priorizar a parte técnica. E hoje é isso que está se usando, é o que eu tentei passar para a Vivian. Pode continuar. Mas é bonito isso, porque você vê, se tem um negócio tão diferente, mas nós duas temos assim o nosso, a nossa filosofia, né, os nossos objetivos em comum. Então, durante anos e anos eu batalhei nisso. Todas as reuniões semanais eu falava do puzzle, do grande quebra-cabeças. Quebra-cabeça, do grande quebra-cabeça, que que todas as pessoas têm a mesma importância. Quando falta uma pecinha do quebra-cabeça, a imagem, o cenário não fica completo, e a importância das pessoas perceberem que, quando todos trabalham adequadamente, todos ganham, e para acontecer isso, tem que existir o respeito, a integração de todos os departamentos, de todas as pessoas que fazem a diferença. Então, eu batalhei muito, começava a falar no puzzle todas as semanas. Eu gostava de ter contato com os novos que entravam, ainda fazendo... a gente conversava, falava o que nós éramos, antes de fazer a contratação, para entender se algum deles achava que aquilo era correto ou esperava qualquer coisa diferente. Então, assim, a luta nessa parte de humanização dentro da Teresa Pérez foi grande e, naturalmente, junto com a parte de tecnologia, né? Porque a gente tem que ter as duas coisas integradas, porque hoje a exigência do tempo, de respostas, então a gente tem que ter uma tecnologia que, aliás, o Tomás, meu filho, ele luta bastante com isso há anos e tem se preparado muito para esse mundo digital, porque é a forma de agilizar os processos, porque a gente não pode depender só do cliente vir aqui, mostrar um mapa. Os meus mapas, Luiz, ainda são mapas de papel. Agora, os mapas dessa geração toda o mapa no Global, como é que chama? No Google Maps. Google Maps. Então, eu tenho algumas coisas que eu não consegui, Luiz, ainda adaptar muito. Tereza, eu vou falar igual meu netinho falou para mim um dia. Eu sou muito novidadeira e sempre eu fui de comprar tecnologia, mas eu nunca tinha, há 6 anos atrás, entrado em redes sociais, e eu sou muito determinada. Agora, para você entender, quando começou essa conexão digital, quando eu vi que eu não conhecia Zoom, eu fiquei doida. Eu conheço tudo, Silvana, hoje. Essa sua que você está ligando, eu começo a estudar sem parar, e não é que é fácil para mim, não. Mas porque meu netinho, uns 4, 5 anos atrás, eu perdi no joguinho de 4 anos, eu perdi, que agora já tem muito mais, eu perdi de 31, mais velho que tinha na época, 8, 9 anos, chegou e falou, falei, Pedro, eu perdi do Antônio de 30 mil a 1.000, o que eu faço? Pôs a mãozinha na cintura e falou, vovó, treina todos os dias e não desista, não é assim que você fala? Então, você começa a pegar as redes sociais e treinar todos os dias, que se eu dei conta, você vai dar. E eu peguei esse Instagram, Teresa, e comecei a me treinar. Os outros falaram, deixa eu fazer para você, eu que vou fazer. Minha filha mais nova falava, você está com o Instagram ainda aberto com umas fotos horríveis. Menina, calma, que eu não tenho medo de errar, eu vou chegar lá. E eu já fui homenageada no Instagram, como nem acredito. Agora, se eu fiz isso, porque para nós é muito mais difícil, mas treinar todo dia ajuda, porque a gente tem que... Eu não esqueci as coisas que eu aprendi, mas a gente tem... Então, eu só estou te dando aqui uma receita do meu netinho. Treina todos os dias, que você vai entrar no Google Maps, você vai entrar em tudo muito fácil, viu? Muito fácil. Maravilhoso. Esse teu conselho, porque eu ando assim, dando costas. Parece que a gente fala, isso não é mais para mim. Se você entender, eu comecei a dar aula que o meu pessoal é de tecnologia. Eu consegui fazer um palco, uma plateia virtual na companhia. Você pega para você ver no Grupo Mulheres do Brasil agora eu converso com a equipe quando ela estivesse na plateia. O pessoal falava, não dá sim.
Eu vi o da Globo, do Faustão, não, eles treinam palminha. Não, mas eu não quero treinar. E você entra no Grupo Mulheres do Brasil no YouTube, que é portas abertas, você vai ficar impressionada. E assim, eu aprendi de Wi-Fi, mas não é fácil. Eu ficava treinando com a Silvia, uma Mulheres do Brasil, que mexe das 10 da noite às 11h30, todos os dias. Olha, eu vi essa conexão. Essa, por sinal, essa de vocês é ótima, eu adoro essa. Eu vi essa conexão é boa. Aí falava, o Wi-Fi não está pegando. Eu falava, não é verdade, está faltando. E assim, foi treino, viu, Tereza? Foi treino, assim. E é constante, né? É constante, Luísa, porque a tecnologia que a gente aprende hoje, amanhã já não serve mais, já tem uma melhora, e a gente não pode deixar de ter essa curiosidade. Você dar um salto, você tem que treinar e apanhar. E eu comecei a fazer mesmo. Eu que fazia, eu falava, Roberto, olha esse negócio aqui, dá certo. Eu começava a ver outros que faziam. É treino, porque para nós... experimentar coisa nova, né? E para a maioria, porque está aí para o Guga Garcia, que está nos assistindo, não é tão fácil assim. É verdade, a gente não pode nunca parar, porque senão a gente fica mais difícil recomeçar, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. E a gente não podia deixar de perguntar para você, que sempre foi uma empresária tão ligada em inovação, né? Independente de qual é a tecnologia, mas sempre preocupada com essa transformação digital. A gente sabe que você também se preocupa muito com o equilíbrio do contato humano, né? Sempre vocês tiveram lojas físicas, nunca acharam que iam fechar as lojas físicas. E no nosso negócio, essa questão do contato humano, dos relacionamentos interpessoais, eles são muito importantes. E a tecnologia ela está aí para acelerar alguns processos, para deixar tudo mais ágil. Mas como vocês conseguiram fazer, Luísa, essa questão da humanização do digital, que é tão peculiar e típico da Magazine Luiza? Mais importante, Silvana, é a gente saber o que é o digital. O digital não é uma plataforma, não é um software. As pessoas acham que digital é... Eu contrato uma empresa e falo, olha, põe isso aqui no digital para mim. O digital é uma cultura, é um modo de ser. Ele é muito diferente, que nasceu para simplificar, para tirar os atalhos, para ser muito fácil. Então, o Magazine Luiza tem uma cultura startup, desde que eu me entendo por gente. Em 91, a gente resolveu criar uma loja eletrônica. A gente não tem medo de errar e fazer coisa nova. A gente não tem medo, a gente envolve todo mundo no processo. Nós somos há 22 anos a melhor empresa para se trabalhar, comprando mais de 13 redes. E o nosso propósito, a Lu, aquela vendedora virtual que faz o maior sucesso entre as crianças, é uma coisa, ela nasceu para dar humanização. Então, a gente não acredita em nada que não tenha humanização. Tanto é que nós entramos valendo 4 bilhões na Bolsa em 2011, todo mundo queria que a gente separasse loja física, a família era dona de 70 e tantos %, por isso que deu condição, a gente não sofreu pressão, e a nossa empresa chegou a valer 400 milhões de reais em 2013. Era assim, o patinho feio da Bolsa, por quê? Porque a gente não separou a loja física, e o pessoal achava que a loja física ia acabar, e que nós tínhamos que... Então, e olha, para você ver o que é propósito. O propósito é nossa coluna vertebral. Eu não abro mão dele por nada, hein? A nossa coluna dorsal, é vertebral, quer dizer, aquela que, se você quebrar, você se sustenta. Então, o que aconteceu? Nossa empresa chegou a valer 400 milhões, e se eu separasse o .com, ele sozinho valia 3 bi. Enquanto isso, a gente começou a digitalizar, criar laboratórios e acreditar, principalmente meu filho, que era uma pessoa que trabalhou lá por acaso, diferente da Tereza, ele chegou já depois de 8 anos trabalhando fora. Até assustei quando ele falou que ia, e ele foi por isso, que ele tinha muito medo de separar o digital do corpo. E aí a empresa valeu e a gente continuou fazendo, era parte. Só eu, a minha família, a minha tia, minha família, e um investidor acreditava em nós. Ele ganhou 300 milhões. E quando o mercado viu que a Amazon, a Alibaba, começou a comprar empresa física, falou, puxa, o Magazine está fazendo alguma coisa, mas nós já estamos lá na frente. Hoje nós temos 4 laboratórios digitais que fazem todos essa plataforma. Mas jamais, assim, em 2003, nós somos a melhor empresa do varejo, foi a primeira do mundo a ganhar primeiro lugar para se trabalhar. Nós estamos há 22 anos nesse problema. E se você perguntar para a minha equipe hoje, hoje eu estou no conselho, eu não fico na operação, já faz tempo. Antes do Frederico chegou o Marcelo Silva, todo mundo acha que eu passei para ele, que da Ibope, né? Uma empresa que fatura mais de 20 bi, uma mulher passar para filho, eu acho que não tem no mundo inteiro isso, né? Então, e dá certo, né? Então, o mundo inteiro quer saber. Então, mas não é, eu passei para o Marcelo Silva, que foi nosso CEO 6 anos,
E se você perguntar, então, assim, a gente nunca abriu mão do nosso humano. E hoje, a nossa equipe, que é totalmente, vive essa era digital, se você vê a força, nós estamos entre as 5 melhores empresas do Brasil, montando tudo e comprando rede, que eles fazem para voltar a ter primeiro lugar é perseguição. Eles querem, cuida das pessoas, acha vista agora, porque sem isso, nós não vamos caminhar. Não é pessoas ou tecnologia. É a tecnologia para as pessoas. Se ela para as pessoas, você tem que estar com as pessoas nisso. Não é uma coisa. A gente tem mania de dar saúde ou emprego. O Magazine Luiza fez os dois. Ele cuidou da saúde da equipe e arrumou esse parceiro Magalu, que é impressionante. Nós temos 60 mil pessoas que todo dia vendem um produto para nós, que é o parceiro que entrou. Fantástico. Então, a gente criou o parceiro Magalu para aqueles pequenininhos que nunca tinham entrado. Tem 10 mil lojinhas que todo dia vende, que, por sinal, não sabe vender na internet, aí dá problema, o povo vai para minhas redes sociais e mete o pau, e eu deixo, porque eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. É diferente quando agride, vocês são ladrões, vocês são... Aí eu tiro, mas é pouquinho. Quando você até sem educação, olha, quando se viu, não recebi meu produto, tudo bem, eu agradeço, peço desculpa, e tem uma equipe atrás de mim que recebe, mas deu muito. O Magalu entrega em 2 horas, hoje mesmo eu recebi, mas esses novos não estavam acostumados a mexer com a internet. E eu tenho que dar um tempo agora, porque eles entraram na epidemia. Os antigos do marketplace nosso, não. Se eles fizerem 3 vezes tratar o cliente mal, a gente tira. Não queremos participar. Nosso objetivo é o ser humano, é as pessoas. A gente fez isso quando a empresa não valia nada. Você imagina agora que ela vale tanto e a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, acho que é uma proposta. Então, digital é uma cultura, é uma forma de você fazer as coisas. Aí vem as plataformas, como você está usando um, outro usa outro, mas você está com a cultura digital. Você está com a cultura digital. Isso para a gente para a gente também, Luísa, no nosso dia a dia, isso é sempre muito presente. Como a dona Tereza falou, né? O Tomás, o nosso CEO, ele sempre tem essa questão da estrutura, do digital, da importância da gente estar sempre na frente na inovação, sem a gente perder a importância do contato físico. O cliente gosta de vir aqui conversar, a gente gosta de olhar olho no olho do cliente, de ter esses relacionamentos com os nossos parceiros, fornecedores. E eu queria perguntar, Tereza, além disso tudo, né, que a gente conversou, inclusive ontem, sobre o que a gente ia conversar com a Luísa, a importância, né, do contato humano, quais outros fatores você acha que são fundamentais, Tereza, no nosso negócio, para a gente conversar aqui com a Luísa sobre isso? Olha, Silvana, Luísa, aliás, né? Luísa, eu acho assim que para o nosso negócio, a coisa mais fundamental, que para muitos negócios também são, a maioria, é a credibilidade, porque nós vendemos um produto intangível, certo? Então, é assim, a pessoa vem, nos procura, nós sugerimos, recomendamos, conversamos, a pessoa paga e depois que a pessoa vai desfrutar. Então, aquilo é um sonho, é uma nuvem. Então, a responsabilidade ela fica dobrada, porque nós não temos como reembolsar uma frustração. Nós temos que ser perfeitos. Por isso que essa busca por essas virtudes da pessoa ter compromisso, responsabilidade, não pode dizer, eu esqueci, esquecer o humano. Eu não admito esse esquecer o humano, eu tenho horror disso, porque no nosso negócio, esquecer é prejudicar um sonho de alguém que, mais do que nada, colocou toda a confiança na nossa empresa para poder fazer uma viagem, para poder uma fuga, é um momento de lazer. Antes, quando eu comecei no turismo, era sempre casal, o casal que viajava, né? Hoje é família, então envolve filho, trazem filhos, vão para a África, vão fazer trekking, montanhas, enfim, mudou demais nesses últimos 10 anos. A família hoje é unida, a família não viaja mais só o casal. Esporadicamente, sim, mas é uma viagem mais curta, que tem um perfil diferente. Então, é importante a gente perceber a força da credibilidade. Nós não temos uma segunda chance para um reembolso, para mandar um presente,
porque nada significa que a gente não tenha acertado 100% em tudo que a gente tem que entregar. E, enfim, então, é a credibilidade, e a credibilidade, eu acho que é toda envolvida com os valores da empresa, as virtudes que as pessoas têm que ter. E quando a pessoa entra, se a pessoa não tem aquele perfil, ela não se sente integrada dentro da empresa. Os próprios colegas, eles selecionam. E é uma busca assim difícil, dia a dia. A gente qualifica demais a nossa equipe. Nós temos muito respeito pelos nossos fornecedores. Eu passei a minha vida atrás de fazer parcerias de muito respeito, de muita dedicação. Tanto é que eu participei, tive a honra de ter vários convites para participar de boards, né, do conselho de grandes grupos hoteleiros, né, do Orient Express, na época, que não era Belmont, do Four Seasons, na época que 2004, que eram 9 americanos e eu estudava muito, Luísa, eu estudava à noite, porque eu sempre assim me posicionei muito bem nesses encontros, né, internacionais, porque eram todos americanos. Muitos eu achava até que vinham um pouco preparados, porque eles mandavam as perguntas, os temas que seriam discutidos. Mas como eu era a brasileira e eu me sentia assim fora ali do contexto americano, eu tinha que saber muito, eu tinha que falar direito, me posicionar. Então, assim, foi uma conquista, e cada conquista, para mim, era um bálsamo para mim, sabe? Como pessoa, como empresária. E mulher brasileira é diferente, Luísa. Nós somos mais espontâneas, nós somos mais carinhosas, nós lidamos as coisas com o coração. É uma forma diferente de tratamento. Mesmo as nossas mensagens, assim, as pessoas que trabalham com a gente têm uma forma muito cortês, muito gentil de pedir ou até de lidar com algum problema que os fornecedores não tenham entendido bem, tenham feito algo inadequado. A gente tem uma forma muito educada, muito delicada de lidar. Então, hoje, nós temos um reconhecimento internacional enorme. Eu sempre sinto que a Teresa Pérez é muito mais reconhecida fora do Brasil, por todos os fornecedores, né, que nos prestam serviço já há 30 anos, do que propriamente com o público aqui do Brasil. E Dona Teresa, eu queria aproveitar que a senhora está falando aí do perfil da mulher brasileira representando o Brasil, e queria pedir para a Luísa contar um pouquinho para a gente do Grupo Mulheres do Brasil, né? Qual é o propósito dessa iniciativa tão bonita, tão importante, que enche as mulheres de orgulho? Mas, Teresa, é muito interessante isso que você falou, porque vocês não podem esquecer mesmo, porque se eu vendo uma geladeira e ela dá problema, eu posso trocar a geladeira, lógico que fica uma marca, mas você não pode trocar, né? Eu estava pensando, é verdade mesmo, você tem razão, porque você vende uma coisa que muitas vezes é aquele momento das pessoas e que não tem retorno mesmo, não tem como você devolver o dinheiro. Eu achei muito legal isso, muito, muito interessante mesmo, muito legal, porque você... E atendimento é tudo. Agora, você ser honesta, a gente ser verdadeiro, eu sempre aprendi que isso é commodity, né? Isso você tem que ter mesmo. Agora, surpreender o cliente, e é interessante essa área de turismo, porque vocês não têm o direito de errar. Parece assim, vocês não têm esse direito de errar, porque não tem... Eu entendi isso agora conversando com você, muito legal isso mesmo. Tem que se exigir cada vez mais que a gente tenha checklist, que eu detesto procedimento, que lembre tudo e que não deixa nada para trás. Bom, aproveitando agora, a Silvana, eu sempre fui muito... A pergunta da Silvana, eu sempre fui muito brasileira. Nem tem porquê, porque eu não tenho nem passaporte estrangeiro, porque eu sou tão brasileira que eu não consigo nem ter um passaporte estrangeiro, mas isso não me afeta de jeito nenhum.
Então, assim, o Magazine Luiza canta o hino nacional há 20 anos, toda segunda-feira, em todo lugar, nos seus 1.200 lugares. Atualmente, ontem a gente cantou via virtual, e, assim, mas lógico que a gente tem outras coisas nessa manhã de segunda-feira em todo lugar. Os resultados, o hino da empresa, a gente é uma empresa que tem uma ligação com o absoluto, cada um na sua oração. E aí eu sempre gostei muito eu sempre me senti protagonista do Brasil. Eu detesto dizer que aponta dedo esse país, é a impressão que só fala mal do Brasil, de políticos. E quando, uma vez a gente foi em Brasília, em 40 mulheres, e a gente resolveu montar um grupo Mulheres do Brasil. Hoje nós temos 65 mil mulheres. Ontem eu fui muito questionada sobre isso. Você é política? Sou política. Quem é política é quem assume posições para melhorar o Brasil, posições políticas, mas eu não sou partidária, é bem diferente, eu não sou partido político, apesar de respeitar e não querer que o Brasil tivesse 40 partidos políticos, eu queria que tivesse uns 5 no máximo, mas eu acho que isso faz parte da democracia. Mas hoje a gente foi crescendo, a gente trabalha 20 causas, não inventamos a roda, nós estamos em 104 unidades, nós estamos fora do Brasil, em quase todos os continentes. É uma delícia, viu, Tereza? Quando eu vou viajar, o último que a gente lançou foi em Düsseldorf. A gente foi em fevereiro, foi a última vez que eu fui para a Europa. Então, assim, a gente são mulheres brasileiras que moram fora e que queiram ajudar o Brasil. Então, durante um ano, elas trabalham. Não são causas só de mulheres, é educação, cultura, tecnologia, é tudo que vocês pensam, hein? Tem tudo, nós temos de tudo, e a gente tem, lógico, as causas das mulheres também, e a gente tem empreendedorismo, e a gente não inventa a roda, a gente se junta a quem já existe, e a gente quer, a gente vai fazer o Brasil que nós queremos. Por exemplo, no Comitê de Saúde, há 4 anos já sabia que o SUS, eu trabalho atacado e varejo, atacado é quando políticas públicas, ela que vai mudar. Nós estávamos falando de turismo agora mesmo, enquanto políticas públicas não entrar com um programa geral para o turismo, que é o que mais gera emprego nesse país. Por isso que eu ajudei muito o turismo. O turismo, a construção civil e o varejo é o que dá emprego para todo nível de gente. Você dá entrega desde a pessoa que tem 4º ano primário, como o dono do avião, o dono do hotel. Então, assim, eu, como sou apaixonada por emprego, eu fico impressionada como a gente não pega isso. Quando eu fui vice-presidente do Comitê Olímpico, que não tem nada com política, voluntária, eu falava, puxa, nós temos 6 milhões de turistas, Portugal tem 10 milhões de habitantes, recebe 15 milhões de turistas por ano. Era uma grande oportunidade que a gente teve de mostrar o Brasil para o mundo. Depois acabaram com o Rio de Janeiro de novo e voltou tudo de novo, a imagem do Brasil fora, mas é uma grande oportunidade de gerar emprego. Então, Mulheres do Brasil é isso. Nós queremos ser e já somos o maior grupo político partidário do Brasil. E a gente vai interferir profundamente, não para apontar dedo, mas para ajudar, como a gente está ajudando agora. O SUS precisa ter uma gestão, como a Tereza falou, a nossa gestão tem que ser uma gestão estruturada, bem feita, senão nenhum propósito vai para frente. Lá na Constituição, o SUS é perfeito. Tem 4 pilares da desigualdade social, no meu modo de entender: saúde, educação, moradia e emprego. Tá? Agora, a saúde está pronta na Constituição, nós só temos que fazer ela funcionar. É perfeita, é para todos, gratuita, 85% dos transplantes são feitos. Os países vão ter problema de vacinação, nós não vamos ter, porque em cada lugar tem um posto do SUS, o SUS. Então, assim, nós brasileiros, se a gente não assumir o país, Silvana, então esse é o propósito. Eu convido todas as mulheres a entrar no Grupo Mulher, inclusive você, Tereza, no grupo mulheresdobrasil.org.br. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o grupo, entra no YouTube, e tem vários, tem sobre o SUS, mas entra nessa que fala Portas Abertas, e você vai ver, Tereza, inclusive, o palco interativo, é como você estivesse com as pessoas, e lá explica os 20 causas, o que a gente faz, é detalhada, Portas Abertas. A gente fez duas sessões quarta-feira passada, umas 9 da manhã, porque a gente tem gente fora do Brasil, e outras 9. Então, assim, é muito interessante, e a gente pode divergir em opiniões, mas a gente converge no propósito. Nós todos estamos lá para fazer o Brasil o país de hoje, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, é isso que nós... Ponto de vista diferente é muito bom, mas você tem que ter um único propósito. O único propósito é igual a empresa, é igual vocês aí, tem que ter uma empresa.
E eu convido vocês a vender, viu, gente? Eu sei que é difícil para uma empresa sofisticada falar a palavra venda, mas é ela que mobiliza todo mundo. Eu sou vendedora, Tereza, até debaixo d'água. Vocês abaixam o aplicativo do Magazine aí, que é o melhor que existe. Se não for bem atendido, pode falar comigo. Porque a venda, eu falo isso na empresa, ela é o combustível que move. Então, a gente tem que estar pensando toda hora em alternativas diferentes para que a gente possa vender. E eu cresci muito em momentos de crise. Apesar que eu sei que o turismo foi fechado, foi uma área que não tinha alternativa. E olha, eu, para não dar solução, assim, agora já começa e muita coisa pode... Vamos viajar para os países que estão abertos aí. México, A Turquia, é viu? lindo, é o país que eu queria ver. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Tereza. Posso, Silvana? Se fosse para você escolher viajada do jeito que você é 10 lugares, qual o lugar que você mais gosta, Tereza? Assim, que você ama? Agora não dá de vendedora, não. Fala Tereza Pérez mesmo. Olha, então eu vou falar de 3 lugares diferentes. Ótimo. Eu amo Cape Town. Acho a cidade maravilhosa na África do Sul. Principalmente, eu amo jardim, adoro flores. O mês de novembro, final de novembro, em Cape Town, é mágico, com perfume, com roseiras. Eles têm aquelas associações de mulheres, né? Aquilo britânico. A África está podendo ir, o Brasil está podendo ir para a África, Tereza? Para Joanesburgo, para a África. Ainda estamos esperando. Já pode. Olha, a gente ainda está esperando. Cada dia eles falam uma coisa. Exato. Eles fecham. Pode. Depois, se eu falar na Ásia, eu adoro Bangkok, adoro Tailândia. Eu acho um povo simpático, dócil, adora comida. Eu gosto da forma que eles cumprimentam. Eles cumprimentam de uma forma tão delicada. Bom, enfim, a Tailândia, para mim, a gente tem que estar sempre explorando mais para poder entender. E na Europa, eu tento ver todos os lugares, mas, com certeza, a Itália é um lugar que parece que, uma vez que teu coração caia na Fontana di Trevi, junto com uma moeda, como aconteceu comigo a primeira vez que eu fui para a Europa com a minha avó, que eu tinha 16 anos, eu acho que é ali. Você chega, a cidade é muito cheia, é um turismo assim massificado, então é uma coisa, você não consegue andar nas ruas, os romanos saem da cidade nas épocas do verão, porque eles não conseguem se mexer, mas eu acho que a Itália, Roma, a Nápoles, os cantos, as músicas, o italiano... Comida. A comida, sabe? Eles, às vezes, brigam, a gente fica um pouco chocada, porque nós somos assim mais recatados, mas como é gostoso ir para a Itália, né? Agora, então, é o momento de ir para a Itália, porque está tudo tranquilo, calmo, os hotéis vazios. Lá não está podendo entrar ainda, né? Não está podendo entrar. Mas, enfim, então, eu acho que cada canto do mundo tem a sua... No Brasil, a minha assistente aqui está perguntando o que você gosta no Brasil. Eu gosto de tudo. Eu sou brasileira, cada vez que eu desço... Se fosse você escolher um lugar... Ai, meu Deus! Como é difícil. Eu gosto muito da Bahia, adoro a Bahia. Eu acho que a Bahia tem uma energia diferente, sabe? O baiano é muito simpático. Vai combinar o seguinte, nosso grupo de mulher viaja em bando. Então, a gente conhece a Tailândia e eu não conheço a Índia. Quando voltar, viu, meninas, vocês vêm para nós para vender essas 2 viagens, tá certo? Ótimo. Vai ser um prazer, Luísa. Luísa, foi tão bom... Põe a Luísa na rede. Foi tão bom, Luísa, ter conhecido você. Não é como que 2 pessoas podem se conhecer assim numa live, num momento assim tão que deveria ser formal de uma forma tão informal. É porque a gente não muda
o modo de ser, certo? Então, um prazer, foi um prazer grande. Espero poder vê-la pessoalmente. Não, até agora, Tereza, qualquer dia, deixa eu voltar de Portugal em novembro, vamos marcar para a gente almoçar. Os restaurantes, eu moro aqui, não sei onde você mora, eu moro aqui nos Jardins, e eles estão super bem colocados, tem por mesa, e eu estou prestigiando bastante. Vamos marcar um dia para a gente se encontrar. Luísa, eu queria te perguntar uma coisa. Nessa época de pandemia, teve algum momento que você ficou absolutamente assim, dentro de casa, como diz o mundo, lockdown? Você passou por isso? Eu respeitei muito. Meu filho queria me matar, mas a gente teve a facilidade. Eu sou de Franca, né? Eu tenho casa em Franca, e eu tenho uma fazenda na represa, porque Franca é a última cidade do estado de São Paulo. Você vê que a minha pronúncia é bem aquele mineirado, e que eu fiz questão de continuar. É porta, portão, é aquelas pronúncias. Então, a gente tem uma fazenda perto, 45 minutos de Franca. Quando meu filho viu isso, e a minha nora, que mora com 3 netos aqui, ela falou, fez exame e foi embora para a fazenda. E eu tive a oportunidade de ficar com eles e ia para minha casa em Franca. Quer dizer, então, assim, eu fiquei lá, mas com todo cuidado, sem ninguém chegar lá durante 3 ou 4 meses, a gente ficou muito só entre nós. E a minha tia, que é que fundou a empresa, que eu procurei fazer exame na equipe dela e em nós toda semana, a gente tinha facilidade, para também não isolá-la demais. Então, ela ia almoçar na minha casa, ia na fazenda dela pertinho de Franca. Então, foi as pessoas que a gente teve contato. E tinha que respeitar, né, Tereza? Porque ninguém sabia nada. Então, era importante respeitar. Agora, eu não sou muito maníaca, mas eu sou muito de respeitar os procedimentos. Eu não saio sem máscara, eu não chego no restaurante e ando sem máscara, porque eu acho que voltar é pior. Então, assim, eu sou muito de respeitar e fico com vergonha. Vai ver, eu estou aqui só eu e a Roberta, a gente faz exame constantemente, e quando eu saio no elevador, que eu esqueço, nossa senhora, eu volto para trás e me sinto envergonhada, e volto para trás, assim, na hora, porque muitas vezes você está aqui, você sai, mas eu tenho sempre uma máscara na bolsa. Eu sou muito de respeitar o outro, porque você tem que respeitar o outro para você ser respeitado também, né? O nosso crachá faço o outro, porque eu gostaria que fizesse com você isso, eu acho que é o mandamento de ouro do Magazine Luiza e de todos nós que trabalhamos lá. Mas também foi um prazer muito grande. Mas não vamos acabar a vacina, não, vamos nos encontrar qualquer dia. A Roberta marca aí com o pessoal. Foi um prazer muito grande. E vocês começam a abrir aí e vender viagem para mulheres do Brasil, que vocês vão vender muita viagem. A gente foi em 40 viagens bônus, viu? A gente está focando no Brasil, a gente tem que explorar esse Brasil, né? Fora do Brasil a gente vai, quando começar a abrir aí, eu quero ir para a Índia, tem muita mulher querendo ir para a Índia também. Ai, que bom. Vamos Muito obrigada, Luísa. A gente sabe como você é ocupada, a gente fica preocupada aqui com o seu tempo, você já tem uma outra live para entrar em seguida, a gente ficaria aqui conversando com a Tereza falando de viagem, você contando as suas histórias, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, mas a gente gostaria muito de agradecer novamente sua disponibilidade, essa sua atenção aqui para a gente hoje. A gente sabe como você é parceira aí dos mercados e como isso ajuda a gente, dá esse fôlego e ânimo para todos nós. Luísa, muito obrigada mais uma vez. Na Roda Viva eu falei do turismo, hein? Bastante. Sim. Gente, um beijo para vocês. Um beijo grande, viu? Parabéns pela marca que vocês criaram, de qualidade. Agora está muito explicada, eu já sabia que tinha por conta disso. Prazer estar com você. Eu que tenho que dizer que eu admiro muito você, e eu mais ainda atualmente, pensando como você administra bem seu tempo. Eu vou imitá-la agora, viu? Um beijo grande, uma boa semana. Muita coisa. Um grande beijo para vocês. Venda, pega país aí que está aberto, começa a vender, porque o povo está doido para viajar. Um beijo, tudo de bom para vocês. Obrigada, Susana, Vivian, tudo de bom para vocês, viu? E Obrigada. Um grande beijo, não desanima, que o país ainda tem muito para crescer. Um beijo. Com certeza, eu tenho certeza absoluta. País maravilhoso, como a Tereza falou. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Luísa.